Olá, sétimos anos. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana. Estamos aqui para mais uma aula de história, referente à semana 15 a 19 de junho de 2020. Vamos lá? O nosso tema de hoje é a Reforma Protestante e a Contra-Reforma da Igreja Católica. Este movimento, minha gente, foi um movimento ocorrido lá na Europa, tá? Que teve início no século XVI e o principal motivo deste movimento de reforma protestante foram os abusos cometidos pela Igreja Católica na época e uma nova visão de mundo que as pessoas adquiriram naquele momento devido ao movimento do renascentismo, como nós vimos nas aulas passadas, tá? A igreja estava abusando de seu poder e as pessoas passaram a ver o mundo de uma forma diferente, tá? De uma forma antropocêntrica, em que o Deus deixa de ser o centro do mundo e o homem passa a ser o centro deste mundo, ok? O principal líder, precursor do movimento da Reforma Protestante foi o monge alemão Martinho Lutero. Aqui eu trago uma imagem dele para vocês, tá? Colando as 95 teses lá na Catedral da Alemanha, da cidade dele lá, tá? Bom, a Reforma Protestante, liderada pelo Martinho Lutero, ela foi a primeira das inúmeras reformas religiosas que ocorreram na Idade Média, após a Idade Média, perdão, e que tinham, além dos motivos religiosos, também a insatisfação, com as atitudes da Igreja Católica, que estava se distanciando dos seus princípios naturais. Ou seja, a Igreja Católica, ela passou a abusar de poder e ter um cunho lucrativo ali em suas ações, tá? Então, o Lutero e outros monges estavam insatisfeitos com essas atitudes da Igreja Católica e passaram a liderar esses processos aí, tá? Além disso, pessoal, a burguesia, que é a nova classe social que surgiu aí com o fortalecimento do comércio, ela se via, pressionada pela Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica considerava um pecado chamado usura, o fato dos burgueses enriquecerem, o fato dos burgueses acumularem riqueza, o fato dos banqueiros, os burgueses banqueiros, emprestarem dinheiro a juro. Então, estes burgueses, eles desejavam uma nova igreja ou que a Igreja Católica mudasse, tá? Então, eles apoiaram a reforma protestante, os burgueses. Os reis também, os novos reis surgidos aí com a formação das monarquias nacionais, eles passaram a apoiar, os reformadores, como Martinho Lutero, porque eles queriam livrar do domínio do Papa os negócios de seus reinos. E também, o Renascimento, como eu já falei para vocês, essa nova visão de mundo, a releitura de textos do Antigo e do Novo Testamento, as ideias de Santo Agostinho de uma salvação pela fé e não, uma salvação por comprar o perdão, ela passou a ser defendida pelos humanistas e além da crise na Igreja Católica, como eu já falei para vocês, que era apegada a bens materiais, às práticas abusivas como a simonia, que era o comércio de objetos religiosos, a venda de cargos eclesiásticos e a venda de indulgências, que era o perdão do pecado. Esses abusos da Igreja Católica culminaram aí, com as causas da Reforma Católica, tá? Então, estamos lá no século XVI, início do século XVI. A Igreja Católica, ela vive uma crise, porque até então, no mundo ocidental, só existia esta Igreja Católica, tá? Além do poder religioso, além da influência religiosa sobre as pessoas, a Igreja Católica ela também tinha poder financeiro, tá? Porque ela era dona de terras. E essa Igreja Católica, devido ao pensamento teocêntrico que predominou sobre a Idade Média, ela tinha muito poder, tá? E quem tem muito poder passa a abusar deste poder. Este abuso de poder da igreja, como a venda de simonias, ou seja, os padres pegavam pedaços de cruz, falavam que era a cruz que Jesus tinha sido crucificado, vendia aos fiéis.
vendia cargos dentro da igreja, né, os cargos eclesiásticos, e principalmente, né, a venda de indulgências. Guardem isso, pessoal, que era o perdão dos pecados sob o pagamento em dinheiro, ou seja, os fiéis, para terem os seus perdão, desculpa, para ter o perdão dos seus pecados, eles tinham que pagar, né, uma carta ao padre, a carta de indulgência, para poder ter o seu perdão perdoado aí por Deus. Então, todos esses 4 itens aqui foram causadores da reforma protestante, ou seja, fizeram com que surgissem novas igrejas além da Igreja Católica. O desenvolvimento do comércio e a burguesia, porque a burguesia não podia praticar seu livre comércio, porque era considerado um pecado pela igreja. A afirmação dos estados nacionais, porque esses reis que surgiram lá em Portugal, na Espanha, na França e na Inglaterra queriam se livrar da influência do Papa nos seus negócios. O Renascimento, que mudou a visão de mundo das pessoas. E a crise na Igreja Católica, né, que estava abusando de poder, fez com que, né, Martinho Lutero e outros padres quebrassem, rompessem com a Igreja Católica, digamos assim, e criassem novas igrejas, tá? Isso foi a Reforma Protestante. Aqui uma foto do Lutero, né, que nasceu em 1483 e morreu em 1546. Ele foi o grande idealizador da Reforma Protestante. A principal crítica dele era a prática de simonias, que é vender objetos, né, como se fossem sagrados, e a prática da indulgência, que é a compra do perdão dos seus pecados pelos fiéis, digamos assim, tá? Lá em 1517, pessoal, o Lutero, né, na Catedral de Wittenberg, que era a catedral pelo qual ele era responsável, ele cola na porta da catedral, digamos assim, um documento que ele escreveu, que ficou conhecido como as 95 Teses. Nessas 95 teses, ele ataca principalmente a venda de indulgências, tá? E ele rejeita a hierarquia religiosa, o celibato e o uso do latim nos cultos, porque até então, não importasse o país ou a língua falada pelo fiel, sempre os cultos, as cerimônias e a Bíblia só estava em latim, tá? Então ele ataca os principais pontos da Igreja Católica nessas 95 teses. E ele mantém 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Neste momento, Lutero, né, quebra com a Igreja Católica e acaba criando a sua igreja aí, que é a Igreja Protestante, tá? O surgimento de outras religiões foi só uma consequência, né, da Reforma Protestante. Na Suíça, o João Calvino, lá no século XVI, influenciado pelo Lutero e apoiado pela burguesia lá da Suíça, ele acaba criando aí a igreja calvinista, tá? O principal ponto da igreja de Calvino era a predestinação e não a salvação pela fé, como dizia o Lutero. Segundo Calvino, as pessoas já nasciam predestinadas, ou seja, já nasciam escolhidas para serem salvas, não importava o que ela fizesse, tá? O Calvino, ele teve grande apoio da burguesia e acaba aí fazendo com que sua igreja se desenvolva. Por que a burguesia apoia o Calvino? Porque ele não considerava pecado você acumular riqueza, tá? Ser rico através do trabalho era uma virtude, segundo a teoria do João Calvino. Então a igreja dele cresce aí a partir do apoio aí da burguesia, tá? Na Inglaterra, na onda aí, seguindo a onda do Lutero e do João Calvino, na Inglaterra, o rei Henrique VIII, né, por 2 motivos, também rompe com o Papa e cria a Igreja Anglicana. Os motivos do Henrique VIII era que ele queria se divorciar de sua esposa, a Catarina de Aragão, porque a Catarina de Aragão não podia ter filhos. E ele queria se casar com a sua amante, a Ana Bolena, porque ele queria ter um filho homem, né, para ser herdeiro do trono. Como o Papa não queria se dispor, né, com o rei Carlos V, que era parente da Catarina de Aragão, ele não autorizou o divórcio do rei Henrique VIII,
Aí o rei Henrique VIII, ele acaba, então, rompendo com a Igreja Católica e fundando a Igreja Anglicana. Pessoal, tanto a Igreja Luterana, como a Calvinista, como a Anglicana, elas existem até hoje, ok? Tá? Essas igrejas, né, que foram surgindo aí, elas provocam uma grande crise na Igreja Católica que tem o seu poder diminuído, porque vão surgindo outras religiões e a Igreja Católica, ela vai perdendo os seus fiéis, né? O protestantismo, ele vai ganhando os fiéis que eram contra a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica perde gente, perde poder e inicia aí, né, a Contra-Reforma, que foi um movimento, digamos assim, de resposta, né, à perda desses fiéis. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui, ó, os principais reformadores, que foram o Lutero, na Alemanha, né, que criou a Igreja Luterana, o Calvino, o João Calvino, na Suíça, e o Zwinglio, em Zurique, que criaram o Calvinismo. O Menocimus também, né, que criou a Anabatista, a Igreja Anabatista, e o rei, Henrique VIII, na Inglaterra, que criou a Igreja Anglicana. Como eu dizia para vocês, pessoal, diante a perda de fiéis que foram migrando para as outras igrejas e a consequente perda de poder, a Igreja Católica, ela dá a resposta, né, a Contra-Reforma, certo? E ela durou 50 anos, essa Contra-Reforma, que foram algumas medidas tomadas, né, pelo Papa Paulo III, como a convocação do Concílio de Trento, né, que foi uma reunião dos grandes representantes da Igreja Católica, realizada na cidade italiana de Trento entre 1545 e 1563, e nesta reunião eles procuraram os os bispos, os arcebispos, os grandes nomes da Igreja Católica da época, no Concílio de Trento, eles procuraram discutir os pontos de problema, né, e colocar essas ações em execução para que a igreja voltasse a ter poder, parasse de perder os fiéis dela, tá? Olha as principais decisões tomadas durante o Concílio de Trento. O retorno do Tribunal da Inquisição, tá? Que era aquele tribunal da igreja que tinha o objetivo de punir, né, quem não estava seguindo a Igreja Católica. Um horror, né, gente? Queimava gente na fogueira. Um horror, né? O Tribunal da Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício. Se vocês ouvirem esses dois termos, é a mesma coisa, tá? Milhares de protestantes, judeus e integrantes de outras regiões foram punidos, perseguidos e punidos pelo Tribunal do Santo Ofício. A Igreja Católica criou também, né, como uma resposta aos movimentos protestantes, o Index Librorum Prohibitorum, tá? Foi uma lista de livros que os católicos não podiam ler, tá? Os católicos estavam proibidos de ler esses livros porque eles eram contrários às ideias e os dogmas defendidos pela Igreja Católica. Os livros que foram pegos, eles eram queimados, tá? E quem fosse pego com esse tipo de material recebia punições muito duras, muito severas. Dentre eles, pessoal, cientistas, escritores, como por exemplo o Galileu Galilei, né? Ele foi punido aí pela medida do Index Librorum Prohibitorum. Outra medida do Concílio de Trento, da Contra-Reforma, foi a criação da Companhia de Jesus, tá? Criada pelo padre espanhol Inácio de Loyola, que era tipo uma escola, um verdadeiro exército de padres, né? Que formaram padres e espalharam esses padres pelo mundo, continente africano, América e Ásia, tá? O objetivo da Companhia de Jesus, pessoal, era catequizar os nativos desses lugares, como os índios aqui do Brasil, por exemplo, na fé católica, tá? Os índios brasileiros, eles foram catequizados pelos padres Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta, tá? Por isso que aqui no Brasil nós somos a maioria, né? Quase 67% da população brasileira, ela é católica, tá? Porque dentro aí do movimento da Contra-Reforma, os padres da Companhia de Jesus vieram para o Brasil e foram até os responsáveis pela educação aqui no Brasil até 1749, certo? Então tá aí
as medidas da Contra-Reforma Católica, certo? Então, para recapitular, as reformas religiosas foram lideradas pelo Martinho Lutero, aconteceram lá na Europa, tá? No século XVI, motivadas pelo quê? Pela burguesia, pelo surgimento do pensamento renascentista e pela crise da Igreja Católica gerada pelo abuso de poder desta Igreja Católica, tá? Após o Martinho Lutero romper com a Igreja Católica e criar sua própria igreja, a Igreja Luterana, vários outros reformadores vieram na onda do Lutero, como João Calvino, que cria a Igreja Calvinista, e o rei Henrique VIII da Inglaterra, que cria a Igreja Anglicana. Diante do surgimento dessas novas igrejas e da perda de poder e da perda de fiéis, a Igreja Católica ela cria um movimento de resposta a isso, tá? Que foi o movimento da Contra-Reforma. Só que a igreja, pessoal, não reconheceu os abusos e a Contra-Reforma não mudou praticamente nada, tá? E devido a isso, continuou punindo, continuou perseguindo e teve vários conflitos entre os reformadores e entre quem não seguia as ideias da Igreja Católica, tá? Eu espero vocês no dia 18 de maio, no nosso plantão, para a gente poder aprofundar nesse assunto, para a gente poder aprender melhor, tá? Um abraço a todos.